Mas eu queria aqui começar dando as boas-vindas para vocês nesse webinar, trazendo aqui alguns criativos que a gente tem usado em campanhas, né? O primeiro deles, a gente fala aqui sobre como que os dados, a informação, os indicadores são, de fato, os maiores ativos para gestores inteligentes. Gestores que conseguem olhar, entender esses indicadores e tomar ações aí para até decisão estratégica, mas também para trabalhar, como é o caso aqui que a gente vai apresentar, trabalhar uma entrega de valor com o cliente, manter esse cliente como um cliente que vê valor nos nossos serviços. Tá bom? A gente também, como consultoria, somos empresa de serviços, né? Isso é bastante importante. Um outro criativo que fala um índice bem interessante, que hoje, no Brasil, 73% das empresas já usam a análise avançada como ferramenta para tomar decisão, né? Esse índice ainda tende a aumentar muito, porque fica cada vez mais importante e visível que quem tem aí, quem trabalha, quem consegue usar a informação a seu favor, sai na frente no mercado, consegue aí entregar bons valores aos seus clientes, tá? E o último é uma provocação, né? Gerencie, não adivinhe, né? Utilize os indicadores, use aí todos o poder da informação a seu favor, olhando para isso, fazendo gestão sobre dado, baseado em dados, baseado em informações, indicadores relevantes para o teu negócio, tá? Dadas as boas-vindas aqui, eu quero começar primeiro dando uma definição aqui de indicadores, falar um pouquinho sobre os passos aí para o tratamento da informação e fazer gestão, né? Para dar esse overview para vocês. E aqui eu quero trazer um pouquinho de como que o impacto desses indicadores tem que ser percebido pelos gestores, inclusive pelos nossos clientes também, né? Ele precisa ser claro, objetivo, ele precisa evidenciar, né? Ele precisa mostrar aquilo. Esse indicador precisa ser uma ferramenta que evidencie a sua entrega de valor para com ele, tá? Por quê? Porque a gestão estratégica muitas vezes não precisa ou não tem tempo de olhar aquela informação no bit ali, no detalhe. Então, um indicador claro, objetivo, consegue dar para ele uma visão que ele já consegue tomar ali decisões, que ele consegue mudar o rumo, que ele consegue aí ser proativo na ação ao invés de ser reativo, tá? Então, essa é uma questão bem interessante também para a gente tratar aqui como tema. Vou dar um pouquinho do que é definição e propósito, não pretendo ler tudo aqui, mas a questão da definição é fazer coleta de dados, né, de fontes relevantes e otimizar essa estrutura para poder fazer uma análise. Porque com essas análises, com esses relatórios e indicadores estruturados, a gente consegue ajudar a organização e o nível estratégico a entender como que está a situação, de repente, no indicador que é operacional, entendendo se isso está entregando valor, se tem algum gap, alguma situação, ou até em situações de nível estratégico do indicador que o próprio C-Level pensou, por exemplo, vai ajudá-lo a seguir em rumo àquela meta, aquele objetivo que ele tem traçado para a empresa. Tá? Então, é muito importante aí gerar essa visão estratégica, porque o propósito dela é ajudar na tomada de decisão estratégica, evitar problemas, evitar um alto custo, reduzir custos, por exemplo, aumentar a margem, tudo isso, a informação, quando ela é bem tratada, quando ela está estruturada, ela entrega esse valor para nossos clientes. E aqui eu vou passar um pouco na jornada, né, de como transformar os dados, que são informações ali no nível mais cru, para informações que aí a informação entrega algo relevante, né, entrega uma informação de fato, né. Bom, então é um processo aqui de análise e interpretação de dados brutos, e com isso a gente consegue extrair insights valiosos para a decisão estratégica. Vou passar bem rapidamente aqui por alguns steps dessa jornada. Primeiro, obviamente, a limpeza e preparação dos dados. Quem aqui já não pegou uma planilha em Excel,
e teve que tratar uma coluna, limpar a outra, homogeneizar uma informação de status numa coluna, enfim. E esse tratamento ele acaba acontecendo no Excel. É um exemplo que a gente coloca aqui porque temos que fazer muito isso, mas até numa base de um RP, de um sistema, de um CRM, esse tratamento ele é importante, porque a gente homogeneiza essa informação e gera ali uma estrutura. Tendo a estrutura definida, a gente consegue fazer uma análise descritiva, e aí é basicamente a gente entender o cenário da informação, entender o que ela descreve, saber distribuições, padrões e definir ali um norte para falar, puxa, eu tenho aqui a informação estruturada dessa forma e você já consegue gerar indicadores, tá bom? Depois, no passo 3 aqui, você consegue fazer uma análise exploratória desses dados, e aí você consegue ir um pouquinho mais a fundo, entendendo as correlações, as conexões com outras informações, com outras tabelas, e aí você consegue incrementar a informação. Então, de repente, uma informação de nível operacional relacionada com uma parte de investimento financeiro, por exemplo, a data pode ser um link entre essas duas informações, e você consegue trazer uma correlação entre elas, tá? E aqui no passo 4 a gente tem até o BI que a gente já está fazendo previsões, né? Então a gente tem a predição aqui como análise, e aí é entender, até com o uso de machine learning, por exemplo, trazer essa informação para o nível de que você tem um dado histórico, você consegue analisá-lo na linha do tempo e gerar ali indicadores de previsão, né? E aí, obviamente, quanto mais dados históricos, quanto mais treinada for essa IA que você utilizar, você vai ter uma rede que vai te entregar ali indicadores importantes de previsão e predição para a tomada de decisão, tá? Aqui é um pouco de jornada de carga, né? Então eu estou passando steps aqui um pouco mais técnicos, tá? Mas daqui a pouco eu vou entrar no uso disso como ferramenta de B2B, tá bom? Bom, aí a gente consegue já ir para a parte de visualização de dados, e aqui tem que ser de forma clara, compreensível, com gráficos bem definidos, para entregar aquele valor que eu falei um pouco anteriormente, que é o indicador precisa ser claro, precisa ser bem definido e precisa evidenciar aquilo que ele quer trazer como informação, tá? O passo 6 aqui, a gente traz também uma questão sobre contextualização estratégica. Aqui já fala um pouquinho do que eu vou comentar mais à frente, sobre como que a gente pode trazer isso para o nosso cliente, hoje no B2B, envolvê-lo nisso para entregar indicadores que sejam plano dele, que ele tenha feito, ele usa um indicador dessa forma porque ele tem uma meta na empresa, então ele sabe onde ele quer chegar. A gente trazer essa contextualização estratégica é muito importante para esse PI, tá bom? Em resumo, essa transformação de dados em informação, ela acaba capacitando aí a gestão estratégica para tomar decisões baseadas em evidências, baseadas em dados, né? E com isso impulsionar sucesso e crescimento para a organização, tá bom? Na prática, esses indicadores, esse processo que você vai fazer de injeção de dados para transformar dados crus, dados brutos em informação, vai trazer para a gente um apoio na tomada de decisão, e aqui eu vou trazer alguns exemplos de indicadores aí que a gente pode desenvolver como BI para entrega para os nossos clientes, tá? Por exemplo, análise de vendas e desempenho de produtos, né? Que a gente pode utilizar vendas históricas, BI, com BI, para trazer ali distribuição, entender a precificação e até a parte de custo e lucros com o marketing, por exemplo, nessa análise de desempenho. Tá? Segmentação de cliente, aqui dá para ver aqui perfil de comportamentos de compra, a questão do carrinho, demografia, né? E tudo isso, a gente entendendo o cenário, entendendo o cliente, a gente consegue refinar melhor o que a gente pode trabalhar dentro desses vários universos que a gente tem segmentado, que a gente tem trazido como informação e indicador. Tá? Monitoramento de KPIs, então daqui a pouco eu vou falar um pouquinho sobre a sigla KPI, né? Mas aí nesse cenário aqui a gente consegue
trazer controles e personalizados, né, para permitir monitoramento num BI operacional, por exemplo, né? E aí a gente trazer também essa entrega no monitoramento operacional. Rentabilidade de clientes de produtos, então, por exemplo, entender um determinado produto está valendo a pena a gente trabalhar ali os dados, a venda desse produto, o investimento tal. Um cliente também, entender aquele cliente que é o nosso, né, o nosso carro-chefe é importante, aquele que de repente, puxa, como é que a gente pode melhorar esse índice com esse cliente e muitas vezes entender também, a gente na prática fizemos isso em 2020, entender, por exemplo, que a gente estava muito na mão de um único cliente, né? Opa, então como é que a gente sai desse risco de estar completamente na mão de um único cliente, né? Demanda e estoque, então gestão de estoque, ajudar a reduzir custo de estoque, inventário e tudo mais. E a parte de sentimento de cliente é um outro exemplo que é interessante, porque dá para a gente usar IAs, né? Com APIs de sentimento, analisando, de repente, um feedback da marca, um disclaimer que alguém tenha feito, algum e-mail, fazer essa análise, entender positivo, é negativo, precisa ser tratado e fazer essa triagem através de um BI, tá? A gente tem um exemplo que a gente fez usando APIs de sentimento, tá? Mas vamos lá, né? Falei que ia comentar um pouquinho sobre KPIs, né? Então, KPIs são indicadores-chave de desempenho, né? Que mede o progresso em direção à meta, a um nível estratégico dessa empresa, tá? Precisa ser quantificável, específico e relevante para o objetivo da empresa, tá? Então, sabendo trabalhar e tratar o KPI, que o teu cliente, aí falando agora aqui como nós associados de agências, que o nosso cliente enxerga, a gente consegue entregar um indicador da qual ele não vai conseguir mais ficar sem, ele vai se acostumar a isso, e aí já é uma entrega de valor relevante, diferenciada para esse nosso cliente, tá? Alguns aqui de exemplos de análise de resultado. A gente tem que estar esse resultado precisa estar alinhado com o objetivo estratégico da empresa. O desempenho tem que ser mostrado nesse indicador. Então, nesse indicador, a gente está evidenciado qual que é o desempenho, bom ou ruim, mas a questão é evidenciar esse desempenho, né? Com isso, tá ruim, mas quais são as áreas de melhoria, o que eu preciso fazer para atuar e melhorar esse índice, né? E com isso, tudo, dar a possibilidade da tomada de decisão de maneira informada, com todos os indicadores, com todos os dados em mãos, né? Voltamos lá para aquele criativo de gerencie, não adivinhe, né? Tá bom? E aqui sim eu trago os exemplos, né? Receita total, margem de lucro, a taxa de conversão de vendas, né? O tempo médio de resposta ao cliente, o nível de satisfação do cliente, o famoso NPS, aqui o turnover, né, com taxa de rotatividade de funcionários, BI com operacional, falando sobre ciclo, taxa de retrabalho, então aqui também é um outro exemplo, né, e o índice de satisfação interna de funcionário, por exemplo, tá? Aqui são alguns exemplos. E com isso que eu comentei sobre a gente ter essa informação alinhada com o setor, com o nível estratégico, a gente precisa ter uma customização, uma personalização desses indicadores entregues com a área estratégica, porque elas têm as visões diferentes, né? Cada gestor, mesmo sendo segmentos diferentes, então nem se fala, mas no mesmo segmento, uma agência, um estratégico da empresa pode estar pensando o caminho da empresa, o roadmap dela de uma maneira. Então é legal que a gente seja aderente a isso. Esses indicadores para ser a personalização dessa visão estratégica da empresa. Por isso que eu trago aqui para vocês, porque isso aqui vai ser bastante importante para quando a gente mostrar esses resultados para o B2B, nos BIs ou nos indicadores, de repente até em Excel por enquanto, né? Mas esses indicadores que vocês entregam para os clientes tem que estar alinhado a isso para que isso gere um valor ainda maior com esse cliente. Por questão de conquistá-lo, né, e entregar um diferencial teu do mercado, mas também porque
às vezes uma pergunta, um relatório que você precisava mandar para ele recorrentemente, um BI vai respondê-lo automaticamente, diariamente para ele, tá bom? A primeira coisa, personalização desses relatórios, né? Entendendo aí os requisitos, estando aderente com os KPIs que sejam relevantes para esse cliente, tá? Esse BI tem que demonstrar o valor entregue, então destaque aí como insights, números que você tem entregue para ele como resultado, faça esse tipo de indicador, deixe isso bem visível, bem claro, para que ele consiga fazer um juízo de valor da entrega que você está fazendo para ele, tá? Foco no benefício para esse cliente, então trabalhe bem essa questão aí até o indicador preditivo, por exemplo, puxa, de repente aumentar um pouco de investimento em ads vai gerar, estou dando um exemplo aqui qualquer, tá? E aí você consegue gerar um indicador calculado disso, vai me gerar, por exemplo, 12% de aumento de receita, porque vai me gerar X% de aumento de leads, e com isso você vai trabalhar. E, se você colocar esse indicador, você vai trabalhar no seu cliente o uso disso, e o uso desse indicador como uma ferramenta diária, conquistando ele a usar isso, você entrega o valor para ele, mostrando para ele os resultados que você já entrega para ele, você consegue mostrar, comparar com benchmarks aí, fazer esse juízo de valor com ele, entregando indicadores que ele vai ver a possibilidade de melhores resultados ainda, ou seja, até de repente aumentando o escopo de contratação, e fica também uma previsão para ele, ou seja, pode ser, deve ser uma ferramenta bastante importante para a gestão dele interna, tá? Isso acaba ajudando bastante, né? Como eu comentei lá no início, traga esse seu cliente para discussões, para entender como que isso pode ajudá-lo, como que isso pode ajudar ele a preparar até a questão de futuro, entender possibilidades, visões, né? Faça essa conversa com ele, traga recomendações estratégicas, trabalhe isso com ele, tá? De trazer ali, como eu falei antes, né? De repente, um indicador de previsão que vai ajudá-lo lá na frente, então isso acaba fomentando nele visões e estratégias que fala, puxa, é uma entrega diferenciada, né? Quem que consegue entregar isso hoje como serviço acaba tendo um diferencial muito importante para o cliente. Você entrega mais do que apenas o serviço que você está executando, né? E mostre para ele que o BI, a plataforma, o seu indicador para ele é flexível. Você está ali entregando esse resultado para ele porque você e precisa ser pessoal para ele, ou seja, ele vai se abrindo para colocar para você estratégias dele e você colocar isso dentro do BI e ele passar a fazer uso disso como ferramenta diária, tá? Obviamente, quando a gente fala disso com ele, ele vai pensar sobre a questão de segurança, privacidade, mas aí você justamente mostra para ele que você está trabalhando, né, na segurança, porque usando, por exemplo, uma plataforma de BI, você pode falar, não, esse indicador é teu, ninguém mais tem acesso, é um acesso seguro, não está exposto, e a estratégia sua, esse BI é teu, que a gente não compartilha com nenhum outro cliente. Trabalha isso com ele também, para que ele tenha esse canal de comunicação e confiança nesse indicador que você está entregando para ele, tá? Aí, mais um pouquinho de colaboração, de fomentar essa parceria com ele, porque aí ele engajando nisso, ele vai de repente um número que ele gosta que você entrega para ele como serviço, ele gosta de ver esse número de uma maneira que vai dar, por exemplo, uma visão de estratégia da empresa dele. Então, ele consegue, através dessa colaboração, ir melhorando, você vai melhorando, fazendo uma melhoria contínua aqui com ele, é o que eu até coloquei aqui como essa pós-apresentação, né? Trabalhar esses insights, ajudá-lo aí como usar, para que ele possa, para que seja de fácil uso para ele no dia a dia, para que ele consiga usar no dia a dia esses indicadores, tá bom? E aí eu quero falar um pouquinho aqui para vocês
sobre alguns exemplos que a gente tem aí dentro de casa de BI B2B desenvolvido por alguns clientes. Tem um cliente nosso que ele faz a gestão de obras ali, ele capitaliza cotistas que fazem investimento nessa obra, e aí esse investimento antes ficava... O cotista não tinha visão nem de rentabilidade, nem de como estava sendo usado o dinheiro dele, como que estava o andamento de obra, se tinha tido problema ou não. A gente criou um BI que todos os cotistas, aí cada obra tem seus cotistas, então cada um só acessa a sua obra, consegue acessar esse BI, olhar indicadores ali de uso do investimento, linha do tempo, saber se de repente um custo saiu, teve um desvio, como que foi feito essa transição, essa correção desse desvio, que tipo de ação foi tomada para poder gerar resultados, e mais, faz uma previsão, por exemplo, de conclusão da obra e até um indicador de quanto está valendo a sua cota, né? Então, o cara consegue ter uma visão durante o processo de construção, se ele já tem ali uma previsão de ganho, né? Indicadores esses que usam, inclusive, indicadores de mercado de construção, NCC e tal. Então, isso é um indicador interessante que eles costumam usar, tá? Um outro exemplo aqui, obviamente eu não consigo mostrar porque são BIs de cliente, eu não posso mostrar por dados sensíveis, mas consigo contar para vocês o case, tá? Um outro BI de inspeção portuária, por exemplo, uma empresa, um cliente nosso que faz a parte técnica de inspeção e engenharia para diversos segmentos, e ela faz por uma grande cervejaria aí, mundial, e ela faz a inspeção dos maltes, né, dos malte A, B, C, que chegam nos navios aqui nos portos do Brasil, faz essa inspeção, trabalha a qualidade desse malte, entende como que é e emite um certificado. E depois, também, nesse BI, é possível verificar como que foi a inspeção, aonde chegou, quantas toneladas, qual navio foi, para onde os caminhões, quantos e para onde foram os caminhões, para quais fábricas foram aquele malte chegado ali naquele momento. Inclusive, quando você entra numa determinada inspeção, numa chegada de um navio, nesse BI, dá para você clicar e emitir o certificado na hora também, que foi realizado para aquela, caso aquela inspeção tenha sido aprovada, você clica ali e emite o certificado, você consegue imprimir, tá? Ainda nesse mesmo segmento, um outro cliente que faz ali a gestão, faz a parte de inspeção de produção de roupa para uma grande empresa do varejo aqui no Brasil. E aí essa verificação das confecções de roupa, existe aqui fábricas no Brasil, em vários estados, e também no mundo, né, tem em Bangladesh, Índia e China, né? Então, esses indicadores, é interessante que você consegue ver o índice de qualidade por peça ou por pedido, num determinado segmento, se de repente, no ramo de roupa infantil, adulto, feminino, enfim. E você consegue olhar no fornecedor, descer até o nível do fornecedor e fazer gestão do tipo, puxa, esse fornecedor tem um índice de qualidade legal, vamos mantê-lo. Esse aqui já está entregando valor, muitas peças com defeito, então vamos chamá-los, vamos conversar, né? Então isso é interessante, esse BI é bastante bacana também. Tá? E vou trazer um aqui mais para próximo do que a gente trabalha aqui, que é uma empresa que faz a parte de mídia, de marketing digital para concessionárias, é uma empresa do Sul, mas que faz a parte do setor automotivo, e essa empresa a gente montou um BI para eles, onde é possível saber todos os canais, né, como que está por marca, concessionária, é a marca BMW, a Volkswagen, enfim, eles têm uma série de marcas e concessionárias que eles desenvolvem esse trabalho, e aí dá para saber custo por clique, aquisição, leads, toda a parte de gestão disso, né, entender de repente quais canais funcionam para uma determinada marca, quais não funcionam para o outro. Então isso tudo é entregue nesse BI.
o BI, esse BI aqui, como esses são exemplos de cases B2B, né? Então, também esse caso aqui, quando o cliente entra, ele vai ver apenas os dele, né? Os dados, indicadores dele, tá bom? Mas vamos lá, né? Aqui entramos antes um pouco falando sobre o nosso cenário aqui, como prestador de serviços, entrega de serviços, e aqui eu quero colocar em bullets, desculpem, colocar em bullets aqui alguns indicadores, algumas formas de entregar a evidência dos nossos trabalhos aqui. Com licença. Vamos lá. Então, primeiro, temos que entender o objetivo que o nosso cliente tenha, né? Então, entender, de repente, obviamente, ele está contratando um serviço, ele quer que a gente ajude a vender, a entregar mais leads qualificados para ele. Entender, de repente, como é que pode reduzir custo, melhorar a eficiência, né? E isso faz parte de você entender algo além do que apenas o nosso serviço entregue, mas entendendo esse objetivo, a gente consegue destacar alguns casos relevantes, evidenciar para ele nesse indicador, e com isso é uma entrega diferenciada para ele, tá? Obviamente, nesse BI, demonstre o seu retorno, o que você dá de retorno. Ele fala, poxa, eu invisto X reais por mês, e esses leads, essa situação me gerou um resultado de X vezes 4 no mês. Evidencia esse indicador, mostre que o seu trabalho está entregando resultado para ele, tá? Destaque nisso insights e indicadores estratégicos, entendendo, por exemplo, tendência. Então, de repente, fazer uma linha de tendência, fazer uma previsão do passado, né? De crescimento em quantidade de leads, ou seja, a campanha já está mais madura, já está evoluída, e você vai mostrando para ele com isso. Mostra indicadores de oportunidade de crescimento, isso vai ser importante para ele também ter essa visão, tá? Personaliza as prestações, aí vale a pena conversar, e, poxa, é um indicador, de repente, de lead, mas, cara, ele tem uma visão, cada cliente vai querer, talvez, ver de uma forma diferente. E por que isso é importante? Porque você vai estar personalizando essa entrega, é o mesmo indicador, mas dando uma visão para ele clara de como ele quer enxergar, isso vai cada vez mais cativá-lo a entender o seu diferencial. E com isso, aumentar ainda mais esse vínculo, esse elo que você tem com o seu cliente, se tornando diferencial de entrega do seu trabalho, tá? Métricas de desempenho, como já comentei antes, então a parte de KPIs relevantes que ele, como nível estratégico, o seu cliente enxerga, né? Acompanhamento de processo em direção a essas metas, né? E entender melhorias, entregando essa parte de melhorias para ele também. Tudo isso acaba, como resultado, entregando ali uma maior qualidade dos seus trabalhos, um maior diferencial com ele, você aumenta esse vínculo com ele, tá? Demonstre a facilidade, o uso com ele, né, para que ele possa entender, enfim, não faça um BI complicado, com nomes complicados, traduza isso de maneira que ele veja a entrega de valor de maneira simples. Cara, de repente o cara vai virar para você e falar, poxa, eu quero simplesmente saber se a diferença entre o meu investimento e a entrega está compensando. Cara, faz um BI desse, fala para ele filtrar lá por segmento, por área, por produto, sei lá como que, dependendo do cliente, e ele vai visualizar isso e vai entender onde estão, por exemplo, os ovos de ouro, né, no processo de lead dele, tá? Envolva o cliente no processo, aqui é mais do que eu venho falando desde o início, né? Envolvê-lo é importante para gerar essa sinergia, para gerar esse elo, né? Entregar algo diferencial para ele, tá? Suporte contínuo, então, de repente, entender essa atualização contínua do BI para não deixá-lo sem informação, entender como que pode haver evolução nesse BI ao longo do tempo com ele, melhorando indicadores, dando visões diferentes, perguntando, aqui fala, né, sobre feedback, poxa, a gente fez essa melhoria, ficou bom, não foi? O que você precisa, né? Entenda isso com ele, é um investimento de uma conversa simples com o cliente, recorrente, mas simples, que vai ajudá-los aí a entregar diferencial para o teu cliente, né? E a gente sabe, como prestador de serviço, nós, com um diferencial mais elaborado, a gente tem a condição de, estrategicamente,
tê-lo cliente por mais tempo, tá bom? Enfim, o resultado é cultivar essa confiança e a satisfação do cliente, porque a ideia é ter a satisfação dele na entrega dos seus serviços. E aqui eu coloquei dois pontos de vista, né? Um é evidenciar a entrega de serviços e que a gente tem feito com ele. Um segundo ponto, ainda bastante importante, é evidenciar, é mostrar para ele que mais, né, a gente entregar um pouco mais para que isso se torne diferencial e para que ele possa considerar a gente em todos os âmbitos da informação que ele precisar. Enfim, ele vai, com o resultado, né, e a consequência disso é ele pensar 2 ou até muito mais vezes em trocar de fornecedor, porque você está entregando um diferencial para o teu cliente, tá bom? Bom, aí eu queria aqui aproveitar um tempinho, 5 minutinhos aqui, para mostrar um pouco da nossa plataforma de BI, tá? A gente montou uma plataforma de BI que a gente entrega para o cliente, e aí o nosso cliente B2B, aqui a gente consegue colocar a identidade visual do cliente com a logomarca, toda a parte de, por exemplo, a landing page, né, tudo do cliente, um link, né, uma URL específica para esse cliente, e aí ele vai ter o portal dele, onde o usuário vai ter um usuário administrador, que ele vai entrar aqui, ele vai cadastrar as empresas, os clientes e os usuários dentro dessas empresas, cada um para ver especificamente os seus BIs, ou seja, tem a gestão de usuário, tem acesso ao quê, qual o indicador, quer dizer, é personalizável, é personalizado no sentido que o seu cliente entrando aqui, ele vai ver o que foi designado para que ele veja, tá? Eu vou entrar aqui como exemplo, rapidinho, só para a gente... só para mostrar um pouquinho da carinha. Aqui estamos no ambiente de desenvolvimento, tá? Esse é um usuário gestor, é uma empresa modelo. Aqui a gente consegue cadastrar usuário, empresa, grupo por empresa, definir. Quando a gente cadastra a empresa, o usuário, ele vai entrar e esse menu aqui, ele é customizado, né? Então, o cliente vai ver aquilo, os BIs que estão designados para que ele veja, tá? Aqui tem uma parte de cadastro, né, por exemplo, e aqui a gente consegue trazer, por exemplo, abrir aqui. Aqui é um BI feito, são BIs feitos em Power BI, tá? Então, assim que a gente clica, a gente abre, e a gente consegue, obviamente, navegar por eles, o seu cliente vai conseguir navegar. Aqui é o Power BI mesmo, né, puro. E dentro de uma plataforma, você não precisa se preocupar com licenciamento Power BI Pro para o cliente, não tem isso, e você consegue navegar neste BI, tá? Se eu pegar aqui, por exemplo, qualquer BI, né, eu consigo, e mais, né, você desenvolve o BI e você mesmo configura aqui, cadastra o relatório aqui e fala quem vai ter acesso a ele, e a partir daí, esse BI está disponibilizado aqui, tá bom? Essa é uma ideia de como ter um lugar único de prover um serviço para o cliente de vocês em entrega de BI, tá bom? Bom, aqui eu quero deixar um espaço aberto para perguntas e tudo, né? Mas eu queria, nesse espaço aberto, eu queria comentar só, aqui está o LinkedIn da empresa, né, da Genux Consult, o meu pessoal aqui também, tá? E aqui tem um QR Code que vai levar vocês para um formulário, onde vocês vão ganhar aí 30 dias para avaliar essa plataforma que eu mostrei para vocês, né? A gente está terminando o desenvolvimento, mas é interessante ter aí as pessoas usando para justamente entender como que isso pode agregar valor também de entrega para vocês, tá bom?